Essa é a parte 2 da série especial de vídeos sobre as mentiras do PlayStation 5, todas aquelas distorções de narrativa e inverdades que a Sony contou a respeito do seu console de última geração. Eu sou solidário à dor dos gamers da Sony, a toda essa indignação, toda essa frustração e decepção que muitos jogadores sentiram diante do console de última geração da empresa, porque prometeu e não cumpriu com algumas coisas. Tudo bem, ele foi um campeão de vendas muito em partes por conta de toda a qualidade que a Sony entregou no PlayStation 4. Mas quando você tem a sensação que você jogou dinheiro fora e que se você tivesse investido ou permanecido com o console da geração anterior, que você não perderia nada, aí realmente é algo para desagradar aqueles mais exigentes. Então vale a pena a gente produzir esse material, até mesmo para dar aquela voz, aquele feedback ou aquele gesto de empatia em relação aos jogadores que se sentem enganados. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão bravos com todas as mentiras que a Sony contou sobre o PlayStation 5. Nesse segundo vídeo da série, eu quero começar falando sobre o Ray Tracing desse console. Esse tema foi muito importante para muita gente, principalmente em títulos mais avançados, como Homem-Aranha Miles Morales ou Devil May Cry 5, porque ele era o símbolo de uma nova fase dentro do mundo dos games, principalmente alinhado a essa filosofia de nova geração. Tanto Sony quanto Microsoft, e aí eu não vou limpar a barra da gigante de Redmond só para vocês não pensarem que eu sou caixista, eles prometeram um novo nível de detalhes gráficos nos videogames, no mesmo nível dos computadores. Mas vou voltar a bater na tecla. A arquitetura de um console de videogames é muito diferente daquilo que nós encontramos em um computador ou um desktop voltado para o gaming e principalmente para os títulos em AAA. E o Ray Tracing do PlayStation 5 é uma prova de que a Sony talvez tenha distorcido um pouco a narrativa para tentar vender mais unidades desse console. O Ray Tracing no PlayStation 5 é aquele tipo de mentira que é grande e polêmica que foi vendida na época do seu lançamento, mas que o tempo mostrou que na realidade não só afetou ao console da Sony, mas também ao Xbox Series X. E isso é importante para que vocês não digam que eu sou um defensor da Microsoft. Muito pelo contrário, eu sofro com o Xbox Series S com todas as suas limitações e não tenho o rabo preso com ninguém. Tô aqui para bater em Chico e em Francisco, ou na Sony e na Microsoft, como queira. A GPU do PlayStation 5 possui um hardware para acelerar o Ray Tracing, mas isso não significa que ele seja capaz de trabalhar com essa tecnologia de forma eficiente. Você só precisa olhar para o enorme impacto que o Ray Tracing tem nos jogos do PlayStation 5 para perceber que essa tecnologia é grande demais para esse console. Vou citar exemplos apenas para respaldar o meu ponto. Dying Light 2 com Ray Tracing limitado a sombras e oclusão de ambiente no PlayStation 5 força o usuário a diminuir a resolução do jogo para 1080p com taxas de FPS em 30 frames por segundo. Um PC com uma placa gráfica GeForce RTX 2060, que é aquele vídeo de desmontagem do PlayStation 5 teve a coragem de comparar quando mostrou a GPU do console, já é capaz de rodar esse jogo melhor com essa configuração do que o próprio PlayStation 5. Os jogos que usam Ray Tracing no console reduzem muito a sua resolução para poder entregar esse efeito visual e usam uma resolução dinâmica ou upscaling em quase todos os casos, não ultrapassando os 30 quadros por segundo e também aplicando o Ray Tracing de forma muito limitada e com uma baixa qualidade. E de modo geral, você desfruta isso muito melhor, o efeito do Ray Tracing está muito melhor, em um computador com anos de uso. Eu estou falando anos de uso no sentido normal, não no pejorativo como você está pensando. Computadores lançados em 2020.
Eu poderia dar muitos outros exemplos de como o Ray Tracing do PlayStation 5 é mentiroso, mas, sem dúvida, um dos melhores é no caso da reedição especial de Devil May Cry 5, onde era exclusiva para os consoles da Sony e incorporava um Ray Tracing que era tão ruim que ativá-lo não fazia o menor sentido. A Sony não precisava fazer os seus jogadores passarem por isso. É um desgosto que os gamers precisam administrar até hoje. Outro ponto de polêmica entre os jogadores do PlayStation 5 era a capacidade máxima real deste console. A Sony bateu na tecla que este era um pequeno computador encapsulado em uma carcaça que mais lembrava uma nave alienígena. Mas na prática, todo mundo sabe que um videogame tende a ser menos potente que um computador, porque a principal missão dele não é ter uma potência bruta, mas sim entregar uma experiência otimizada, jogos preparados para aquela arquitetura de hardware. Só que é o tal negócio. Tem o lance do port, tem as adaptações, gráficos cada vez mais avançados, a gente hoje trabalha com a Unreal Engine 5, e aí o que aconteceu? PlayStation 5 teve que reduzir algumas das suas especificações, como frame rates, taxa de atualizações, só para entregar uma performance aceitável com uma qualidade de imagem igualmente aceitável. Se bem que não conseguiu na maior parte do tempo. Ou devia em uma coisa, ou devia em outra. Eu vou me explicar melhor a partir de agora. Há quem diga que o PlayStation 5 ainda tem muito poder para liberar, que ele não entregou tudo o que pode e que a otimização do console fará novos milagres. Se fosse assim, a Sony não teria pensado no PlayStation 5 Pro e não estaria preparando essa edição do console. A otimização e o grau de uso que podem ser alcançados com um kit de desenvolvimento tão bom quanto o que o console da Sony possui é algo sim importante, mas a gente nem tem como discutir isso, porém milagres não existem. Com isso eu quero dizer que não há uma reinvenção da roda no caso do PlayStation 5. Não tem como fazer milagre quando falamos de consoles com um hardware fechado, com apenas as otimizações e os sacrifícios que precisam ser feitos. Não tem como melhorar muita coisa. A gente já viu em mais de uma oportunidade, através da análise de mídias confiáveis, como é o caso do Digital Foundry, e até mesmo na boca de desenvolvedores, como o fundador da Alderon Games, que os jogos da geração atual rodam em qualidade média no PlayStation 5 ou um pouco acima em seus modos a 30 frames por segundo. Mas isso não é tudo. O esgotamento que o PlayStation 5 vem mostrando há algum tempo com jogos reais atuais, ou seja, não com versões adaptadas de jogos do PlayStation 4 ou com outros motores gráficos da geração anterior, é uma distância enorme, são mundos muito diferentes. Os jogos que foram desenvolvidos pelo motor Unreal Engine 5 sufocam muito esse console da Sony e forçam a renderização em níveis muito baixos. A realidade prática é que o PlayStation 5 está esgotado nos seus aspectos técnicos, tanto que até a resolução de 1080p é grande demais para jogos desenvolvidos no Unreal Engine 5. Para manter os 60 frames por segundo, esse console precisa renderizar Rayman 2 em 720p e depois fazer o upscaling para 1440p, enquanto que em títulos como Lords of the Fallen as coisas eram muito piores, porque a queda da resolução era para ridículos 648 pixels. Se depois de tudo isso que eu acabei de falar, você ainda achar que o PlayStation 5 não mostrou todo o seu potencial, eu peço, me fala o que eu estou perdendo, que eu vou ficar feliz em descobrir que eu deixei alguma coisa passar no potencial do PlayStation 5. Ou você é outro mentiroso compulsivo e precisa de ajuda de um terapeuta. Vale a pena lembrar mais uma vez que essa é uma série de vídeos. Esse é o segundo vídeo dessa série. Eu não devo lançar esses vídeos de forma sequenciada, pelo menos um vídeo por semana nessa série especial. E que da onde veio tudo que eu falei aqui nesse vídeo tem mais. Pelo menos mais 2 vídeos onde eu vou abordar um pouco mais das pequenas distorções de narrativa que a Sony jogou para cima de todo mundo ao anunciar e promover o PlayStation 5 junto ao grande público.
É claro que a Sony fez isso para tentar vender consoles de videogames. E é claro que ela não está sozinha nessa. É toda uma geração que acabou promovendo no superlativo seus consoles de videogames. E aí, no final das contas, nós é que fomos convencidos a investir a nossa grana nesses consoles. A Microsoft fez algo parecido com o Xbox Series S e X, se bem que ela foi mais transparente na proposta de 2 consoles diferentes. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também abordando as pequenas distorções da Microsoft em relação aos consoles da atual geração. Por enquanto é isso, eu agradeço a audiência de vocês, mas fiquem nesse canal de vídeos, se inscreva, mantenha a inscrição, confirma com o sininho, dá o like para o vídeo bombar junto às plataformas, porque teremos mais 2 vídeos nas próximas semanas contando mais dessas pequenas, anedóticas e interessantes distorções da realidade que o PlayStation 5 entregou para o mundo da tecnologia e também para os seus compradores.